Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. On News. Estamos de volta com o especial Eleições 2018 aqui no nosso On News, recebendo nos nossos estúdios o jornalista Marcos Cripa. Bom dia, Cripa. Bom dia, prazer. Já estivemos aqui na semana passada. Esteve aqui semana passada. Exato. Participando também de uma live no Facebook aqui conosco. Foi bacana. Estamos de live mais uma vez. Você que está nos ouvindo pelo site, se quiser ver o Cripa, a imagem do Cripa também, é só entrar lá no Facebook. Não entra não. Vai ver a imagem, aí ele desanima de ouvir. Não vai desanimar isso, então? Vai desanimar, não faz isso. Não, mas aí tem o Gabriel Gaiga também. Isso é verdade. Ele tá bem mais apresentável que nós aqui, ó. Tá todo elegante hoje aqui no nosso On News. Bom dia, obrigado pelos elogios. Apesar de não ser verdade, não percam tempo entrando na live só por isso, né? Entra pra acompanhar o que o Cripa vai falar, que ele prometeu que vai falar da solução das eleições aqui hoje. A solução? Não, vocês é que eu acho gozado. Eu acompanho lá de São Paulo vocês, né? E sempre no final do programa, vocês vão falar alguma coisa. Então, e ontem eu acompanhei aqui. Chamando que o Cripa ia explicar as eleições. Eu fiquei pensando, nossa senhora, se eu tiver que dar essas explicações e responder tudo que ele está achando que eu vou responder, eu vou ficar milionário, eu vou ter a solução dessas eleições. Não é nada disso, não. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para dar uma conversada, debater um pouco. Isso mostra o respeito que a gente tem por você, a confiança que Obrigado. A gente tem no seu grande conhecimento de quem já cobriu eleições Obrigado. Em outras grandes emissoras. Já teve presente na Record, já teve presente no SBT. Então, teve presente, inclusive, em debates de presidenciáveis. Então, você é uma pessoa que, né, de eleições aí já tem muita bagagem, já tem muita experiência. E a gente sempre misturando aqui nesse papo com o Cripa, imprensa e eleições, né? Juntando uma coisa com a outra. Vamos agora então podemos começar falando a respeito do debate de ontem, que foi aí, né, o principal debate. Enfim, aconteceu um debate na Globo, que é o principal veículo de comunicação, mas um debate sem o candidato que é líder aí nas pesquisas de intenções de voto. Você acompanhou o debate, Cripa? Todo ele. Acompanhei todo o debate e dava uma zapiada lá na Record para saber como é que estava o Bolsonaro. Teve uma entrevista, né? Teve uma entrevista com o Bolsonaro, e eu gostei um pouco de falar sobre essa questão também. Bom, o que aconteceu ontem? Acho que foi um debate que até certo ponto foi esclarecedor, mas foi um debate do mesmo que vem sendo discutido. Sabe, qual é o interesse de se bater ou se brigar com um candidato que está com 3%? Você tem que brigar numa eleição dessa exatamente com quem está na frente. Aí o que você tem? Você tem que mirar no de cima. O que poderia acontecer? Se estivesse lá o candidato no primeiro lugar, que é o Bolsonaro, quem está em segundo tentaria bater no de cima, quem está em terceiro tentaria bater no segundo, e o quarto tentaria bater no terceiro, que seria uma lógica dessa. Aí o que acabou acontecendo ontem? Você tinha quem está em segundo lugar, que é o Haddad, e você tinha o Ciro e mais o Alckmin. O Alckmin em queda acentuada. Então ficou um debate de mais do mesmo. Agora, foi um debate respeitoso, foi um debate bacana, tirando lá o Álvaro Dias, com o fígado do Álvaro Dias ontem, acho que estava destilando fel, porque não tinha um olhar que ele fizesse que fosse de esclarecimento. Eu achei que ele foi muito irônico. Quer dizer, um cara que é candidato a presidente da República, para chegar naquele nível ali, eu fiquei muito espantado. Conheço o Álvaro Dias do ponto de vista de cobertura política, e não é o feitio dele esse tipo de coisa. Eu já fiz uma entrevista com ele quando ele era governador do Paraná. Não é o feitio dele. Eu até me assustei. Ele estava andando até meio trôpego lá, né? Parecia que ele tropeçava nas pernas, inclusive, para andar. Eu achei meio esquisito. Ele pode ter tomado ali algum remédio que tenha afetado o comportamento dele. É o que eu imagino, um olho esbugalhado, sabe? Eu achei ele muito estranho.
Agora, faltou o Cabo Daciolo, né? O Cabo Daciolo, acho que traria... Ele bate em tudo ali, ele bate nas pessoas, ele bate no A, no B, no C. E faltou, evidentemente, o candidato Bolsonaro. Que aí a gente tem que começar a entender um pouquinho da política. É claro que nós levamos em consideração que ele levou um atentado, ele teve um atentado, levou uma facada, isso é grave, não é fácil, ele correu o risco de morte, sim, porque a infecção intestinal, se não for debelada, se não for controlada, nesses casos, afetou vários setores muito importantes do corpo dele. Claro que nós sabemos que ele foi abalado, foi prejudicado nessa campanha de ficar quieto em casa e tal, que pode até ter sido bom, mas em tese não, ele tinha que estar na rua, combatendo, defendendo os votos dele e assim por diante. O que acabou acontecendo é que ele não foi ao debate da Globo e atribuiu isso a uma determinação, não foi nem pedido, foi uma determinação do médico dele que ele não teria condições. Bom, mas aí ele vai no mesmo dia, no mesmo horário e num canal que o proprietário declarou apoio a ele, que é o Edir Macedo, que é da Igreja Universal, declarou apoio a ele há 3, 4 dias atrás, e aí vai lá no horário nobre, no mesmo horário da TV Globo, e tem uma entrevista de meia hora, dividida em 15 minutos cada parte. Porque foi dito lá que é o que ele conseguiria falar sem afetar a saúde dele. Bom, peraí. Se você for pegar todo o tempo das pessoas que falaram no debate da Globo ontem, você vai ver que por bloco elas não falaram mais do que 7, 8, 9 minutos. Não, se é que cada candidato falou 9 ou 10. Acho que é até menos que isso. Aí é um absurdo, quer dizer, deliberadamente, respeitando o atestado que o médico deu a ele, deliberadamente ele não quis ir ao debate da Globo. Foi isso. Ele preferiu ir numa entrevista que é controlada que quando tem controle, ninguém vai fazer pergunta de surpresa, não. E numa emissora cujo dono acabou de declarar apoio a ele. Ou seja, está jogando o peso de uma emissora de televisão, está jogando o peso de uma igreja forte no Brasil, que é a Universal, e contra um ambiente lá que ele poderia estar exposto. O Meirelles até foi muito claro nisso. O Meirelles ontem estava muito enrolado, falando lá. Eu me lembrei muito do Ulisses Guimarães. A imagem dele me lembrou Ulisses Guimarães e a fala dele me lembrou o Maluf. Era uma mistura mesmo, a fala dele, assim, uma fala meio de Ulisses Guimarães na figura e a fala em si, a pronúncia de Maluf. Mas ele deixou muito claro, quer dizer, quem quer ser candidato a presidente da República tem que estar num ambiente hostil. Você está querendo dirigir um país que é ponta de lança, que é caminho aqui na América Latina, sabe? Uma figura, um país que tem um peso mundial. Aí vai lá e se esconde atrás de uma entrevista na Record. Eu achei que aí não foi legal. Inclusive vi hoje algumas pessoas questionando o seguinte: em que horário vão passar as outras entrevistas com os outros candidatos? Se a Record abriu meia hora para ele falar o tempo todo na emissora, no telejornal, e os outros candidatos vão falar que horário? A lei não diz exatamente que as pessoas que estão disputando têm que ter espaços iguais, oportunidades iguais. Quer dizer, aqui mesmo, quando vocês organizaram, e aí o Gabriel pode falar melhor, quando vocês organizaram, vocês precisaram identificar quem eram os candidatos aqui da região para poder convidar todos. Vocês não podiam fazer uma seleção. Eu vou convidar quem eu gosto e não vou convidar quem eu não gosto. E vou deixar de fora quem eu não gosto. Não foi isso? Sim, a gente teve que ter um critério e respeitar umas regras. Do Cripa, nesse sentido, até entrando nessa parte da imprensa, o que você acha dessa questão da Universal ter feito como a parte jornalística para combater um evento que era tão esperado da eleição, que era o debate da Globo, promover essa entrevista no mesmo horário, no mesmo dia? Você acha que isso, do ponto de vista jornalístico, não seria uma questão até um pouco antiética com a questão da democracia no Brasil, que seria um momento de debate, ali o reta final da eleição, eles virem dar esse golpe assim, no debate e tirar essa força do debate, do último debate, né? Juntou o útil com o agradável, porque além de ter uma questão política por trás da postura, teve uma questão também de audiência.
também, né? Você combateu a programação do outro... Acho que foi muito mais pela audiência. Talvez muito mais pela audiência do que pelo próprio caráter político da situação, então... Você falou se não é antiético, eu acho que é anticidadão. Isso é uma postura anticidadã da emissora. E eu gostaria de lembrar aqui, a quem está nos acompanhando, que a televisão, ela é uma concessão. A TV, o canal de TV, o sinal da TV, ela é uma concessão do Estado. O que significa que pertence a mim, pertence ao Marcelo, pertence a você, pertence ao Rodrigo, pertence aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, pertence ao povo. E aí se faz o uso disso de forma pessoal. Então, quer dizer, a Record não só ela faz uma atitude que foi antiética, mas também anticidadã, ou seja, contra o povo brasileiro. Agora, alguém vai lembrar, mas a Globo já fez? Já fez. A Globo também já fez. A Globo apoiou o golpe de 1964. Paga essa imagem até hoje. Já admitiu que é verdadeiro, que ela negava num período, já se desculpou, mas não é assim, vai ficar para a história, está na história da Globo. Como entrou para a história agora da Record, o fato dela abrir meia hora para um candidato e os demais estarem fora. A democracia não comporta esse tipo de coisa. Agora, a Record não cometeu ato antiético neste episódio em particular. Ela copiou a Globo inteirinho uma época, não sei se vocês se lembram, uns 8 ou 10 anos atrás, quando ela resolveu ser uma cópia da Globo. Novela. As novelas foram exatamente padrão da Globo, os telejornais foram padrão da Globo, tirou apresentadores que eram da Globo, tirou artistas de novela, lá, atores, para lá. Ou seja, aí é uma briga comercial. Perdão. O que eu vi ontem, eu acho que é uma briga política, percebe? Tem uma opção da emissora por um determinado candidato. E aí eu achei muito sacana. Agora, está acontecendo só com a Record? Não. Outras emissoras disfarçadamente estão fazendo isso e inclusive a Justiça está fazendo isso. O juiz Moro, se levantar a delação do Palocci à véspera da eleição, não é uma atitude jurídica no meu fraco modo de ver. É muito mais política. Que você tem que comprovar que o Moro fez isso? Não, mas eu sou jornalista há 40 anos. É só perceber, o Moro não podia esperar mais uma semana, mais 2 semanas, numa delação que é de maio desse ano, do início do ano. E que o Ministério Público já disse que não tem valor. Ou seja, é político ou não é político? Proibir o Lula de ser entrevistado é político ou não é político? Marcola, bandido do PCC, líder do PCC, deu entrevista já. O Fernandinho Beiramar já foi entrevistado preso. Maníaco do Parque, não sei se vocês se recordam, sim, que matou 10, 12 mulheres em São Paulo, já deu entrevista estando preso. Agora, a prisão do Lula impede que ele dê entrevista? O Toffoli diz que ele tem que dar entrevista num outro período fora, que ele poderia influenciar. Mas peraí. O Toffoli agora que vai dizer quando você pode, em que circunstâncias você pode dar entrevista? Eu acho isso que tem toda uma maquinaria por trás de tudo. Mas aí você não entra na questão da entrevista do Lula, até um pouco na questão da entrevista do Bolsonaro, na questão de aproveitar o momento político e usar isso como uma entrevista como um instrumento político? Não, pelo seguinte, quem fez o pedido da entrevista foi a Folha de São Paulo, um órgão respeitadíssimo que tem praticado jornalismo e a Folha de São Paulo não é uma concessão do Estado. O que eu estou dizendo é o seguinte: o erro maior da Record, desse tipo de coisa, é ser concessão do Estado, é pertencer a mim e a você. A Folha de São Paulo não, é um órgão de imprensa que ela vai pedir. Se eu tivesse num jornal aqui em Poços de Caldas, dirigindo o jornal, eu pediria uma entrevista para o Lula. Você acha que ninguém quer ouvir o Lula hoje? Todo mundo quer. O jornalismo mundial gostaria de fazer questionamentos ao Lula. Inclusive, por que o PT não fez até hoje uma autocrítica? Que já poderia ter livrado um pouco dessa discussão antipetista. Era preferível chegar e falar: olha,
Nós acertamos o nosso governo assim, 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 assado. Olha, mas nós erramos também assim, assim, assado. A grande crítica que se faz ao PT hoje não é que o PT é um partido de bandido. Ele é um partido que também tem pessoas que cometeram erros, como tem o PSDB. Aqui em Belo Horizonte, a 600 quilômetros da gente, está preso um cara chamado Azeredo, não é isso? Ué, então peraí, não, nós temos só num partido. Não, então nós vamos pegar os partidos e colocar os partidos nos seus devidos lugares. Agora, é só o Lula? Não. Agora, eu acho que você tem que entrevistar quem você acha que é a pessoa mais indicada para aquele momento para falar. O Lula falar hoje, para mim, seria fundamental do ponto de vista do jornalismo, não estou nem falando da política. Alguém pode pensar na política. Agora, quem ia entrevistar o Lula, uma das repórteres mais importantes desse Brasil, chamada Renata Lopretti. Não, Renata Lopretti não. Mônica Berger. Minto, Mônica Berger. Importantíssima. Figura seríssima. Ué, dá pra falar, não, ela tá combinada pra fazer pergunta pra fazer o Haddad ganhar? Não. Quem viu a Mônica fazer perguntas pro Haddad no Bandeirantes recentemente vai perceber. Ela fez perguntas que o jornalismo tem que fazer. E esse assunto, a pergunta ao repórter, a gente vai voltar a falar disso depois do intervalo, porque eu tenho uma pergunta aqui que segue exatamente nessa linha aqui pro Marcos Cripa. 2 minutinhos, daqui a pouco nós já estamos de volta. Aqui na MAC Rádio, a informação tem prioridade. macradio.com.br. Simplesmente a única. Vem cá, que tal fazer uma graduação ou pós-graduação à distância, diferenciada, sem ter que pagar mais por isso? Então estude na Uninter. São mais de 160 opções de cursos com muita qualidade que cabe aí, ó, no seu bolso. Aqui você tem a liberdade de estudar quando e onde quiser, no seu notebook, celular ou em um polo Uninter perto de você. Quer saber? Na Uninter o seu tempo rende e você aprende muito mais. Inscreva-se já em uninter.com. É o maior centro universitário do Brasil. Uninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. É máquina veia, velho. Você sabia que é possível agendar uma sessão de conciliação para resolver seu problema sem ter que entrar na justiça? Sabia também que durante o andamento do processo você pode usar a conciliação para fazer um acordo? Pois é, a conciliação é gratuita, rápida e todos saem ganhando. Em Poços de Caldas, procure o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania na Rua Minas Gerais, 598. Informe-se pelo telefone 3697-2575. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. Transmitindo do lugar mais alto do pódio. MAC Rádio. Leste, Oeste, Norte e ProSul. Para qualquer direção, a ProSul tem a solução. ProSul Informática, manutenção especializada, assistência técnica para computadores, notebooks, impressoras e no-breaks, com segurança e alta qualidade. Dê mais do que um norte seguro para todos os seus acessos. Dê um Sul, dê confiança. ProSul, informática para empresas e residências. Correia Neto, 604, no centro de Poços de Caldas. 3722-1611. Transbordando energia. Rádio é MAC.
aqui com Marcos Cripa participando do especial Eleições 2018 no nosso programa News. E você estava comentando a respeito da entrevista com o Lula. Quem seria a entrevistadora? Seria Mônica Bergamo, jornalista respeitada e tudo mais. E muita gente desconfiou que a Folha estava mandando ali, pedindo essa entrevista para favorecer o Lula. E isso é algo que eu tenho visto muito no argumento dos eleitores, é que toda vez que surge na imprensa uma crítica a um determinado candidato, tá vindo essa conversa de que foi comprado. Não, mas agora a Veja é comprado, o Jornal Nacional é comprado, todo veículo de imprensa que faz crítica virou comprado hoje em dia. Não existe mais, parece que, veículo de imprensa isento. E aí como é que fica, né? Para nós, a gente que é da imprensa, fica muito incomodado com tudo isso, porque parece que nós sempre estamos sendo tendenciosos quando a gente fala de alguém. Eu acho que é natural que isso aconteça, principalmente nesses momentos mais tensos de eleição. Qualquer ato que você faça, o que acaba acontecendo é que entendem como se você estivesse apoiando alguém. Olha, se vocês me permitem, eu acho, não sei disso, não conversei com ninguém, mas eu vi ontem o prefeito aqui declarar voto. Acho que quem não está na declaração de voto dele deve ter ficado incomodado dizendo que a máquina está apoiando alguém. Imagino eu. Ué, não sei. Sim. Ué, alguém pode pegar lá do candidato B, A e C, ligar aqui e falar, pô, vocês estão apoiando, estão deixando o prefeito. Ué, o prefeito veio aqui enquanto cidadão, enquanto prefeito dessa cidade, e disse o seguinte: olha, eu aceito qualquer candidato. Não foi ele? Eu disse que aceitaria o apoio de todo mundo. Até porque ele não tem que aceitar ou não. Se a pessoa for eleita, não é o prefeito que vai aceitar ou não. Aí, mas ele disse o seguinte, que ele votaria num para federal e num para estadual, e disse o nome deles aqui. Ué, os outros devem ter ficado putos. Perdão pela palavra. O que acaba acontecendo é que as pessoas devem achar sempre que a imprensa está tomando um dos lados, porque a imprensa já fez isso em outros momentos. A imprensa já articulou. Nós estamos acabando de falar aqui da Igreja Universal, através da Record, que está agora jogando o peso dela na candidatura do Bolsonaro. Então é lícito as pessoas pensarem isso, mas é cômodo também. Vai lá, meu candidato não está subindo porque a Veja não deixa. Não tá, o meu está descendo porque a Veja está malhando. Quer dizer, é mais fácil você passar o problema para os outros que você admitir essas questões. Agora, eu já aprendi a tratar disso aí. Eu não disse aqui da última vez, mas depois que eu saí daqui, eu lembrei na última sexta-feira, quando você falou, as coisas são tensas em cobertura mesmo. Eu cobri a eleição, eu estava no SBT, quando foi atirada uma bolinha de papel, não sei se vocês vão se recordar. 2010. No José Serra. José Serra, no Rio de Janeiro. E ele sai dali avariado, cambaleante, vai para um hospital no Rio de Janeiro e é atendido naquele hospital e ficou como se fosse uma agressão de um petista no Rio de Janeiro contra o candidato do PSDB naquela ocasião. Era o Lula despontando. Era Dilma naquela eleição. Já era Dilma. Primeira eleição da Dilma. Primeira eleição da Dilma e o Serra. Aí todo mundo já virou. Nós fomos levantar a imagem e vimos que não tinha pedra, não tinha nada, tinha uma bolinha de papel que atirou, bateu no rosto dele, lá na cabeça dele. E eu me lembro, inclusive, do perito da Unicamp dando entrevista. Então, você quer ver uma coisa? Nós fomos para o jornal do SBT, para o SBT Brasil, aquilo era exclusivo nosso, e detonamos dizendo o seguinte: olha, não foi pedra, não foi uma bolinha, porque nós, entre o fato, que foi por volta de 10 da manhã, e colocar o jornal no ar às 8h30, nós também mandamos peritar aquilo lá. Nós fomos atrás, nós fomos para ver o que é aquilo. Nós não íamos pegar uma emissora séria como a SBT, o jornalismo do SBT, o nosso nome, que eu estava envolvido naquilo, e o Luiz Mineiro, que é o irmão do Paulinho Corominas, ex-prefeito aqui de Poços, também peritamos e fomos e informamos que não, que aquilo era uma bolinha. O que levou a crer que era encenação do Serra, então, correto? Aí a Globo, que defendia o Serra naquela ocasião, arrumou um perito na Unicamp, que se vende para qualquer um aí. É um perito que está aí, eu não vou lembrar, Molina é o nome dele. Porque se precisar de uma peritagem favorável a você, procura o Molina. Ele faz isso, não sou eu que estou falando, não. Pô, todos os casos de repercussão grande, que envolve muita gente, de morte, ele vai lá e fala o que precisa falar. Bom, o que acabou acontecendo? O Jornal Nacional tentou de quanto é jeito provar que era uma pedra, quando era uma bolinha.
Quer dizer, a imprensa tem disso também. Quer dizer, a gente acerta, a gente erra, a gente tem uma série de coisas. E nós do SBT fomos acusados de ser favoráveis ao Lula. Quando outra parte achava que o Jornal Nacional estava favorável ao José Serra. Nós do SBT estávamos só fazendo jornalismo. E fizemos. E aí? Não, Cripa, agora, aproveitando que você citou aí o apoio do prefeito a candidatos, qual é a sua opinião sobre quantos candidatos aqui de Poços vão ser eleitos e o que você pensa a respeito dos candidatos aqui? Olha, primeiro eu vou começar dizendo o seguinte: eu não vejo obrigação nenhuma. Venho acompanhando esse pensamento do prefeito, venho acompanhando o pensamento de alguns jornalistas aqui da cidade, dizendo o seguinte: Poços, para ser representada, tem que ter 2 deputados aqui na Assembleia, mais 2 em Brasília. Peraí, gente, eu penso da seguinte maneira. Aí vem assim: portanto, gente da terra, vote em gente da terra. Eu não penso dessa maneira. Eu penso o seguinte: vote em quem você acha que é competente. Vote em quem você acha que o seu projeto de vida, a sua maneira de enxergar a sociedade, essa pessoa vai representar ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Ele pode ser um cara de Varginha, ele pode ser alguém do norte de Minas, ele pode ser alguém de Belo Horizonte. Agora, vincular essa ideia de que há obrigatoriedade e que para nós sermos importantes precisa ter isso, eu sou contra. Eu acho que eu voto primeiro. Eu sou livre, eu voto em quem eu quiser, mas voto seguramente em quem tem projeto para atuar e defender, ou na Assembleia ou em Brasília. Não porque ele é da cidade. Bom, com relação aos candidatos de cidade, nós temos gente séria aqui? Temos gente séria. Eu não vou citar nomes, para não cair no erro que o prefeito fez ontem aqui, mas nós temos gente que trabalhou na Constituinte, que ajudou a implantar o SUS e, portanto, eu acho uma figura muito séria. O que eu acho é que o partido dele hoje está desmoralizado. Será que não vai afetar? Dizem que essa pessoa pode ser eleita em votos lastreados numa votação grande que o Aécio vai ter. Agora, é importante alguém da nossa cidade ser eleito porque está com voto lastreado ao Aécio? Todo mundo está se afastando do Aécio hoje. Aí é o seguinte, é isso que eu não admito em política, mas sei que existe o tempo todo. Eu não quero o Aécio perto de mim, mas quero que ele puxe voto para eu ser eleito no coeficiente eleitoral. No coeficiente eleitoral dele. É gozado isso, né? É por isso que eu estou dizendo, vote em quem você acredita. Agora, se nós elegemos 1, 2 ou 3 ou 4, é bom. Nós temos algumas pessoas nós temos um que é apresentador em rede estadual, da Rede Record também, que pode ser eleito, porque tem toda uma questão da comunicação e tal, parará, isso é importante. Nós temos algumas pessoas que têm trajetória já na política. O que precisa ver como é que o eleitorado vai ver essas pessoas. Eu, no começo da eleição, quando foram lançados os nomes, num outro programa, foi me perguntado nome a nome. O que você acha do candidato X? Tem chance? Não. Candidato Y, então parará. Então, desses todos que vocês entrevistaram aqui, se nós conseguirmos eleger 2, eu fico satisfeito. Mas fico satisfeito não pela minha cidade. Não, minto. Fico satisfeito pela minha cidade, não que eu acredite neles. É importante ter lá em Brasília, é importante, mas não é fundamental. O fundamental, sabe o que era bom a gente ter? Prefeito forte. Eu conheço cidade que não tem deputado nenhum e o prefeito já levou coisa pra caramba pra cidade dele. Por quê? Ele vira pro secretário de planejamento dele e fala assim: vamos imaginar, Gabriel, que você fosse o secretário de planejamento. Gabriel, dá uma olhada em Brasília, o que nós podemos trazer para o nosso município. Brasília é um supermercado. O orçamento é um supermercado. Tem que ter alguém que entenda do orçamento da União para abrir aquele orçamento e falar o seguinte: peraí, tem verba de saneamento, vamos atrás. Agora, como é que a gente chega nessa verba de saneamento? Qual é o primeiro passo? É falar para um deputado interferir? Não, é você falar: escuta, faça um projeto. Brasília funciona no projeto, ninguém passa lá em Brasília nos seus corruptos e faça assim, vai andando assim: me dá uma grana aí, nego, dá uma grana. Me dá uma obra aí, nego, dá uma grana. Só os corruptos. Agora, o governo sério, ele manda pesquisar o que interessa para o município dele e manda a equipe dele fazer
Projetos. Que aí você chega em Brasília com o projeto, protocolo o projeto. Esse protocolo vai ter que andar. Ah, não, mas é bom ter um deputado para empurrar isso aí. Se você tiver força, se você frequentar Brasília, se você for a Brasília, os técnicos não jogam contra, não. Eu tenho muita crítica ao funcionalismo público federal do valor que eles ganham lá de salário. Mas não são pessoas mal intencionadas. Ah, não, vamos segurar aqui o projeto para vir um deputado e dar uma grana para tudo. Bom, não funciona assim. Funciona assim também. Aonde tem a corrupção, mas a corrupção tem em qualquer lugar. Vamos pegar as pessoas sérias. Então eu acho que está muito mais na eficácia de um governo, de um prefeito e da equipe dele, do que propriamente você jogar na mão de deputado. Baixo clero. Brasília nós temos 513 deputados. Sabe quantos são deputados conhecidos, de peso, que influenciam em Brasília? 50. O resto é baixo clero. Baixo clero é o seguinte, fica lá andando para os corredores, não tem o menor peso. Agora, ele tem peso para receber o prefeito da região dele. Vem aqui, nós vamos jantar aqui no Pirandelo, o caramba é ela. Vamos lá, eu pago o jantar, o caramba, vem aqui, olha, aqui é o plenário. Aí o prefeito fica deslumbrado com aquela bobagem que é Brasília. Que não é uma bobagem. Mas fica deslumbrado com isso. Quer dizer, então não é a questão de ter o deputado. Se nós não tivermos nenhum deputado, é ruim, não é legal, porque tem gente boa disputando. Não estou falando que todo mundo é bandido, não. Tem gente boa disputando, vamos lamentar, ok. Mas nós tínhamos que ter um prefeito sério, que sabe buscar verba, que sabe frequentar Brasília como prefeito de uma região de Poços de Caldas. A cidade mais importante economicamente, turística e de número de habitantes no sul de Minas. Era esse prefeito que nós tínhamos que ter. Não aquele que fica torcendo para eleger candidato A, B ou C. Se eleger, ótimo, maravilhoso. Se não eleger, porque quando ele foi candidato, e eu estou falando desse, mas vale para os outros anteriores também, ele não falou o seguinte: olha, gente, vota em mim, porque eu agora vou precisar da ajuda de deputado. Não, ele falou que ele resolveria o problema, não foi? O prefeito, quando sai candidato, ele não fala que resolve? Tudo. Eu pinto rua, eu quebro calçada, eu faço, acontece e tal. Aí quando vai lá e assume a prefeitura, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: o passado deixou uma dívida danada. Mas estava na cara que deixou uma dívida. Todo mundo sabia que tinha dívida. Não, mas aí nós estamos sem deputado. Mas todo mundo sabia que nós não tínhamos deputado. As pessoas, quando são candidatas, elas são candidatas numa situação, mas para dar desculpa, elas dão uma outra situação. Então, eu vou torcer muito para que a gente tenha deputados. Mas se não tiver também, o que nós precisamos ter uma cidade forte, uma política forte, coisa que nós não temos tido. A política nossa vem diminuindo, Agora, só para amarrar essa questão de deputado, e principalmente federal, nós estamos discutindo, todo mundo está discutindo muito a questão do Bolsonaro, PT, Haddad, Ciro. Olha, o baixo clero é que vai mandar em Brasília de novo. Nós vamos ter, pelas pesquisas que estão sendo apresentadas aí, as leituras que se faz de dados que estão subjetivos nas pesquisas, um aumento do baixo clero nessas eleições. Ou seja, se hoje você tem lá 200 e poucos, 250 deputados ali do centrão e tal, esse centrão deve expandir. E ao expandir o centrão, vai expandir o que na minha cidade, lá em Garça, a meninada brincava, ele chama assim: mas como aquele cara ali, ele vive numa pedição, quer dizer, de pedir. Ou seja, esse centrão vai ser pedir, e aí o que ele faz? Vai pressionando os governos, seja o Haddad, seja o Bolsonaro, e depois quer indicar cargos, secretarias, ministérios. E outra, vamos pegar um exemplo daqui, que aí não vou jogar o tapete, não. O ex-prefeito e ex-deputado Geraldo Tadeu, que fazia parte do baixo clero em Brasília, ao sair, pegou também uma boquinha nos Correios. Qual é a especialidade que ele tem em Correios? Em mandar e receber carta? Em administrar um correio? Não, mas ele é dentista. Só se, sei lá, só se é o setor de dentista, mas não era outro setor que ele atuava lá. É isso, as pessoas vão ficando nesse entorno, e é aí que a política erra. O político erra aí, bom, vou lá, fiz 1 ou 2 mandatos. Sai, volta pra clínica, vai tocar a vida.
É assim que funciona a vida, deveria ser. Agora, eu vou torcer para que eleja alguém aqui. Agora, eu não sei se conseguiremos. Tomara que fique um pouquinho mais claro. Esse foi o Marcos Cripa participando do nosso especial Eleições 2018. Cripa, espero que você tenha ajudado muito o eleitor aí que vai votar, vai às urnas nesse próximo domingo, a eleger o seu candidato, a votar com consciência. Rapidinho aí, um recado final para todo mundo. Recado final: não vote com o fígado. O pior voto é aquele que é o voto do fígado. Eleitor do Bolsonaro, vote no Bolsonaro, porque se você acredita que ele vai cumprir todas essas bobagens que ele está falando, é isso. Assume que você pensa exatamente como pensa o Bolsonaro. Eleitor do Haddad, assume que você pensa exatamente como o Bolsonaro, que você concorda com a política do PT. Não dá para votar com o fígado. Eu vou votar contra tal coisa, o outro vai votar contra tal coisa. Mas vota porque você acredita, ou então vote em outra pessoa. Vote no Ciro, vote no Alckmin, vote no Cabo Daciolo, vote no Meirelles. Ou seja, só que nós estamos caminhando, lamentavelmente, para o que está acontecendo agora é o que terminou a última eleição lá da Dilma com o Aécio, e o Aécio não aceitando o resultado da eleição. Esse foi o erro do PSDB. O PSDB hoje está esfacelado, porque não soube fazer uma leitura da sociedade. O PSDB hoje está esfacelado. Porque o Alckmin sabe disso. Os eleitores dele foram tudo para o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro tem esse mundaréu de voto lá? Porque saíram lá dos coxinha que se transformaram em bolsonarista. Tem um fenômeno de transformação que é da coxinha para o Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. Então, enxerguem isso. Agora, para o eleitor, aquele que vai ficar aqui embaixo, porque, gente, nós vamos votar nos caras, eles vão acertar a vida deles e nós continuaremos aqui. Eu só acho o seguinte: nós temos que votar em quem nós acreditamos que pode ter um projeto bacana e tal. Se você acha que é o Bolsonaro, vote no Bolsonaro. Mas não precisa odiar os outros. Eu tenho gente que está começando a me odiar porque eu não vou votar no Bolsonaro. E gente que eu convivi a vida inteira. Tenho relatos de família se desfazendo no Facebook. Tomara que fique só no Facebook. WhatsApp, grupo de WhatsApp, hein? WhatsApp. Pô, tá todo mundo se desfazendo por conta disso. Pra quê, gente? A avó vai continuar sendo sua avó, o avô, o tio, a tia. Pô, calma, vamos devagar. O pessoal até brinca, né? Devagar. Que na ceia de Natal vai ter que almoçar na casa do candidato, porque não vai poder almoçar junto com a família. Vai ser duro reunir a família no Natal mesmo. Então, não vai ter. Um abraço pra vocês. Eu agradeço a coragem de vocês terem me chamado aqui. Vocês sabem que eu sou muito polêmico mesmo e falo o que eu penso, o que eu acho. Mas eu fico feliz. Vocês não só me chamaram, como me chamaram 2 vezes, né? E na reta final aqui da eleição, que devo fazer uma leitura, espero ter contribuído. A minha intenção não é destruir pessoas ou destruir candidaturas, eu quero fazer a leitura da sociedade segundo a minha ótica. Então, que a gente tenha um bom voto, que a gente que surja um país bacana pra gente aí, porque do jeito que tá complicado. Achar culpado é fácil, eu quero saber quem traz a solução. Tem gente achando que a solução é pela bala, tem gente achando que a solução é pela democracia. Mas é aí que as pessoas vão ter que fazer as suas opções. Gabriel, muito obrigado também pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos ouvintes, espectadores da MAC. Cripa, obrigado de novo. Foi muito legal, como na semana passada, ver sua posição, sua opinião sobre esse processo eleitoral. Foi muito bacana. E aqui fica rapidinho. O William de Oliveira mandou aqui no WhatsApp, que eu tinha mandado para ele o post do Instagram, falando que o Cripa vinha aqui. Ele ouvindo aqui, abraço ao mestre Cripa. Então fica aqui registrado o abraço do William de Oliveira. Abraço, William. Precisamos conversar depois da eleição, viu? E agradecer a todos os ouvintes que participaram todos esses dias com a gente. O Cripa foi o nosso último convidado de especial eleições. Foram 24 programas já sobre eleições diariamente. Foi muito bacana, um saldo muito positivo. Na segunda-feira a gente volta com o resultado das eleições e com o saldo do nosso especial eleições, tudo que a gente conversou aqui. Vamos ver que quem veio aqui conseguiu se eleger, quem não conseguiu, se vão conseguir cumprir o que prometeram ou não.
Pelo menos os deputados a gente já vai ter esse resultado na segunda-feira. Dos demais cargos não sabemos ainda. E deputados e senadores a gente já tem essa definição. A previsão acaba eu acho que no domingo à noite já sai de todo. Já sai de meia-noite. Da meia-noite. Não, mas eu digo a possibilidade de segundo turno, no caso de governador de governador e presidente. Provavelmente vai ter, né? Então, mas pelo menos os deputados e os senadores a gente já vai ter essa resposta de quem foram. Uma coisa que não foi perguntada aqui, mas nós tocamos ano passado, foi o seguinte: a possibilidade de nós não termos segundo turno. Não tem nenhum movimento, nenhuma onda perceptível nesse momento de que se resolva no primeiro turno. Não tem, sabe? A tendência nesse momento aqui é que tenha o segundo turno. Sabe-se lá quem é que vai para o segundo turno, né? Hoje seria o Haddad e o Bolsonaro. Mas aí pode acontecer uma onda. Essa onda Ciro pode ser que ele esteja acontecendo. Estou vendo muita gente se manifestar mais em nome do Ciro. Agora não sei, agora é uma questão de botar na mão do povo, que é quem manda mesmo. Tem muito eleitor indeciso ainda e isso vai acabar pesando também no momento da votação. E a gente vai se despedindo por aqui agora. Você que está no ar acompanhando a Mac Rádio, fala comigo, já está quase a postos aqui, o pessoal já vai começar. E eu desejo a todos um grande abraço, um ótimo final de semana e muito sucesso aí na hora de votar no seu candidato. Aqui na Mac Rádio, a informação